dia, irmãos e amigos universais. A plenitude do saber está sempre nos estudos e deve ser alcançado por todos. Não existe um menor ser que não possa ter esse alcance. Não existe um maior ser que possa dispensar o alcance dos conhecimentos. Sempre haverá algo a se aprender, a ser discutido, para que o pensamento fique claro, um raciocínio ajustado dentre as normas da existência. Assuntos aleatórios virão também à tona, porém pouco produtivos. Focar sempre no interesse existencial de plenitude astral, para que o espírito desenvolva e a sua caminhada terrena seja de forma esclarecida, tornando-a assim amena e tranquila, sem rebuscamentos, sem atropelamentos. A plenitude, essa, a casta humana ainda não tem o seu alcance absoluto, mas segue a caminho da transição que ajudará a muitos a terem um salto neste aprendizado. Tudo se conecta, tudo se condiz. Não há coincidências, não há ações para antes ou para depois que não sejam no momento certo. O momento certo é aquele que não condiz com a vontade ou o desejo humano. É simplesmente aquele que chega no momento em que se deve chegar. Não se dá o trigo a quem não sabe executar o processo da farinha, mas se dá a farinha a quem já sabe exercer a função da panificação. E fique claro que não são as vontades nem terrenas, nem espirituais. É apenas o tempo que se auto-prepara, que se autodenomina e se coloca no lugar certo, para que as coisas, tudo se conecte de forma ordinária, de forma lógica. Algumas distorções
estão aparecendo durante os comunicados alguns irmãos receptores de mensagens. Alertamos para que se reconectem com o plano maior, a fim de trazerem a vós esta reconexão, afastando informações que possam estar vindo da obscuridade. O alerta é sempre vivaz àqueles que trabalham, porque há uma casta muito grande também daqueles seres não muito iluminados, que só veem a balbúrdia e a desconexão, pois assim se alimentam das energias caóticas. Portanto, alertem-se para continuarem os trabalhos receptivos. Saudações, amigos universais. Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. O que não é o entrelaçamento entre irmãos amigas, sempre se fazendo num momento especial do calendário terrestre. Estamos entrando numa época onde os corações batem mais forte, onde o amor prevalece e a caridade resplandece. Assim, alguns se aproveitam para deleitar-se em mãos amigas. Mas devemos lembrar, caríssimos, que a caridade, a fraternidade, o amor incondicional, a ajuda, a assistência precária daqueles que assim pedem, não é de apenas uma única época no ano, mas sim por toda uma vida. Enquanto estiveres nessa terra de provas e expiações, estenda a mão amiga, independente de época, independente de ano, independente de situação, para que o outro seja acolhido de forma benevolente e aprazível. Assim, aquele que recebe as bênçãos sairá fortificado, será benzido pelas mãos e pelas energias dos mentores superiores. Aquele que dá a mão, que se entrega, que dá o acolhimento, será forjado nas chamas da acalentadoras, da benéfice do Pai, fortificando-se para que continue esse ato durante um período todo, não como período restrito. A caridade, a fraternidade, o amor incondicional são situações infindáveis e infinitas. Não há um suprimento delimitado, porque é uma bênção eterna do Pai Maior.
Caríssimos, sigam nas atitudes energéticas benevolentes dos espíritos afins, superiores, de boas emanações. Estarás protegido e ficarás protegido, fortificado, clareado, para que se cumpra as suas metas, para que se cumpra as tarefas do bem. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 1, a questão é de número 9, onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta dos Espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Às vezes, né, a gente vê pessoas poderosas, economicamente falando mesmo, né, cheio de regalias, cheio de coisas, cheio de soberba. Então, assim, e que nada admitem acima de si, né? Mas é como se fala, pobre desse ser, é o mais pobre dos pobres, na verdade. O que ele tem ali muitas vezes é uma veste, né? É uma cobertura falsa do que é a sua natureza, do que é a sua essência, na verdade, né? Que um sopro de Deus pode abater. Quer dizer, não tem dinheiro, não tem soberba, não tem orgulho que evite que ele seja, que ele, né, venha a ficar desencarnado, né, no momento em que Deus vai determinar. Né? E aquele que muitas vezes não tem nada, mas ajuda os outros, dá a mão amiga, né? Aqueles que a gente vê assim, um incêndio, por exemplo, né, numa comunidade. Aqueles que não têm nada ajudam aqueles que não têm nada, mais do que alguém que poderia estar ajudando, né? Então, e a esses que Deus dá a maior força, né? Da maior vontade, da maior oportunidade de continuarem trabalhando, porque ele faz de coração, ele não faz pensando em trazer algum resultado para ele próprio, é para aqueles que ele está ajudando, né? Então, há uma diferença aí muito grande, né, entre o querer ficar rico e aquele que já é rico, né? É o rico na sua essência, é o rico nas suas virtudes, né? Tem muita gente rica que não tem nada disso, que não passa pela cabeça dele, né, o que é o compartilhamento cristão, né, porque tão fechado no mundo dele de posses, de poder, né, ele cria um mundinho dele. Aí lá na frente, quando for desencarnar, né, quando estiver no leito de uma cama, ele vai comprovar que nada daquela riqueza está adiantando alguma coisa, né? E o que ele tinha que fazer, não fez. Né? Aquilo que ele tinha que falar, não falou. Aquilo que ele tinha que doar, não doou. Né? Mas aí é tarde, né?
Aí ele fica lá nas lamúrias, fica sofrendo por dentro. Esse tipo de sofrimento também é um filtro. Muita gente fala, não, porque aqui se faz, aqui se paga. Com certeza, né? Então, para que eu vou ficar colhendo, juntando, né, coisas ruins agora, para deixar no último instante da minha vida esse arrependimento surgir, né? Arrependimento de não ter feito, de não ter corrido, de não ter falado, de não ter olhado, de não ter feito, né? Então, a gente tem uma vida toda, né? Uma linha de vivência, de existência toda para aproveitar essa linha, né? A partir do momento que começa, tudo tem um começo, mas tudo também tem um fim. A gente esquece do fim, né? Enquanto a gente está caminhando aqui, no meio dessa linha, está tudo tranquilo, tudo muito bom. Mas você sabe onde é o fim dessa linha? Onde é o fim da tua estrada? Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 5 décadas, não se sabe, né? Então vamos aproveitar para que, quando chegar lá no fim da linha, né, a gente não se arrependa. Pela obra se conhece o autor, né? Então, há muitos autores de grandes obras de caridade que não são nomeados, não se reconhece, porque não é uma grande figura da sociedade. Ela é a pequena figura, mas de grande coração, enquanto os de grandes nomes têm um coraçãozinho ínfimo, né? E aí não são reconhecidos pela sua obra, né? Mas são reconhecidos, aliás, não é reconhecidos, né? São apenas conhecidos por aquilo que eles têm naquele momento, né? Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz fica uma marca, né? Uma marca de quitação de dívidas passadas ou uma marca de acréscimo de dívida para outra vida que vai vir, né? E a gente vai retornando, vai retornando. Será que um dia ninguém se cansa disso? Então vamos fazer o melhor possível agora para que a gente não tenha tanto trabalho numa próxima reencarnação, né? E que continuemos a ser os grandes autores da obra de Deus, que é da caridade. Graças a Deus. Eu vim com ele, estávamos aqui desde ontem. Ele sabe que ele deve se proteger porque muitos não gostam do trabalho que se faz, porque são obrigados a saírem dos seus buracos que lhe trazem conforto, mas não é possível ficar nessa pendência. É um resgate de salvação que se faz aqui desse lado. Muitos se exercem na difusão de erros, mas tem muitos acertos, e é nesses que precisamos segurar a mão. Ai, comigo foi assim. Fui trazido com muita resiliência, mas agora estou aqui, não estou? E assim eu peço perdão e dou graça. Calmaria das ondas revoltas, calmaria do mar turbinado, são as águas que passam
São águas que vêm, águas que vão. Por mais tumultuado e agitado seja o mar, a alegria da tranquilidade se instala. O mar na sua plenitude, tudo na sua calma, refaz a energia esperada. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. É o Pedro Vélez fazendo presente nessa casa do nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos. Época boa de novo. Todo ano a mesma coisa, né, filhos? Uma época boa que vocês esperam para trocar presente, para comprar aquela coisinha que você esperou, para você comer uma coisinha diferente, né, filhos? Oh, meus filhos, essa ilusão vem de novo, toda vez, todo ano, sempre a mesma coisa. Vocês não enjoam disso. Vocês tiveram o ano todo, filho, para ir atrás das coisas que vocês gostam, para comer as coisas que vocês apreciam. Agora deixa tudo no final do ano, nos últimos dias, e fica tudo aí ansioso, desesperado. E aí passa a época e você se frustra, porque não conseguiu aquilo que estava planejado. Meus filhos, o mundo não acaba. Tem mais um ano, mais um ano, e mais um ano, e vários outros anos para você se planejar. E muitas vezes você se esquece de raciocínio. Vocês são levados muitas vezes pela impulsividade. Vocês são muito afobados. Nós já falamos aqui tantas vezes. Respira e acalma. Não é só para as coisas materiais. Para tudo. Até aquele que está doente, vocês querem uma cura rápida. Mas o que vocês não sabem e que vocês não conseguem enxergar é que muitas vezes a pessoa, naquele momento de cama, o organismo dela está precisando daquele momento. Está se refazendo, está se remontando. Como é que vocês querem que a pessoa para no meio do processo e volte a vida dela pela metade? Vocês têm que aprender a lidar com a paciência, meus filhos. Vocês têm que saber lidar com a resiliência. Tem coisa, e muitas coisas, tudo demora. Vocês têm uma pressa. Agora, pressa de morrer ninguém tem. Essa vocês não têm, né, filhos? Olha, é engraçado, é curioso como vocês tratam a morte e fica perguntando por que deixou para morrer no fim do ano, em dia de festa. Filhos, a morte é outra coisa que vocês têm que pensar do jeito que nós já falamos tantas vezes para vocês, que não existe. É só a viração de uma chavinha.
para outro modo de ser, para outro modo de viver, para outro modo de continuar. Não precisa ter medo, mas também não precisa ter ansiedade, não precisa ter nervosismo, precisa ter tranquilidade, mas não pode ter remorso. Então tudo tem seu tempo, meus filhos. E não é para deixar tudo os diazinhos final de um ano. Vocês acham que é o final de um ano. A continuidade se faz lá na frente, mais tempo, para você se resolver. Não é porque fechou um ano, vocês vão enterrar tudo isso. Você só está protelando uma coisa que é seu dever fazer, a resolver, do que empurrar ou se esconder dele. Vocês têm que se lembrar do caminho, a estrada da reencarnação que vocês cruzam, que vocês andam, é para melhorar, é para se orientar, não é para vocês se esconder, não é para vocês fugir, porque ninguém foge, tá tudo aí, é um dia atrás do outro, e de outro e de outro, dando chance, oportunidade de vocês crescer, de vocês esclarecer, de vocês desenvolver, de vocês ajudar, de vocês ouvir. Às vezes, falar pouco, ouvir mais. Agir mais e olhar menos. Tem as lições. E tem os modos de fazer essa lição. Mas o importante é continuar fazendo, filhos. Não pode se esconder, não pode ocultar, não pode encobrir, porque está ali e vai continuar ali. Então regaça as mangas e vai para essa roça da existência. Capinar cada terreninho, tirar as ervas daninhas, plantar semente boa, regar com água boa, aí você vai ver os frutos dando, crescendo, e desenvolvendo, criando aquela sombra que você tanto precisava. É assim que funciona, filhos. É assim que sempre vai funcionar e sempre foi. Então não adianta você se esbaforir agora no final do ano. Tem mais dias. Faz o que é possível. Aquilo que não for, vai deixando para fazer depois. Mas tem que fazer. Tudo nessa vida, meus filhos, é com karma. É pensando com clareza. É remediando. É olhando a quem vocês não querem prejudicar. A quem não merece a tristeza, a decepção. É nisso que vocês devem pensar. E não naquilo que vocês vão ganhar, naquilo que vocês vão comprar. Enquanto você estiver bem, o dinheiro que vocês precisam para comprar as coisas materiais, ele vem. Mas se você estiver ruim, nada vem. Então se fortifiquem, continuem lendo, continue vendo os assuntos de crescimento espiritual. Tem tantas coisas boas para ver, para ouvir. Não precisa esperar alguém te mostrar, te trazer. Vai atrás. Assim como você vai atrás dos seus sonhos, dos seus desejos. E assim vai melhorando a cada novo ano que passa. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.